Desde sua fundação, as Testemunhas de Jeová têm proclamado com convicção que este mundo, tal como o conhecemos, está se aproximando de seu desfecho. Para elas, esse fim de tudo não representa a destruição do planeta Terra, nem o aniquilamento da humanidade, mas sim o fim definitivo de um sistema global, injusto, corrompido e espiritualmente decadente, que, segundo sua crença, está sob o domínio de Satanás. Este sistema tolerado temporariamente por Deus será substituído por um novo modelo de sociedade baseado nos princípios do Reino de Deus, já instaurado nos céus desde 1914, menos ano que, segundo sua interpretação profética, marca o início do reinado celestial de Jesus Cristo. Essa convicção baseia-se principalmente na leitura que fazem do livro de Daniel, onde os chamados 7 tempos são entendidos como um período simbólico, que aponta para 1914 como o ano em que Cristo assumiu a autoridade no céu. A partir desse marco, teriam começado os últimos dias, um período de crise crescente, que culminará em uma intervenção direta de Deus nos assuntos humanos. Para as testemunhas, os sinais dessa fase estão se tornando cada vez mais evidentes: guerras em escala mundial, aumento da imoralidade, catástrofes naturais, pandemias e o colapso das estruturas morais e sociais. São, em sua visão, indicadores proféticos de que o fim está próximo. O momento culminante desse processo será a Guerra do Armagedon, descrita não como um conflito entre nações humanas, mas como uma intervenção divina. Contra todos os elementos que se opõem ao governo do Reino de Deus, essa guerra será travada por Jesus Cristo à frente de exércitos angelicais, e seu propósito será eliminar os governos humanos, os sistemas religiosos que, segundo sua fé, ensinam falsidades, e todas as instituições que perpetuam injustiças. O livro do Apocalipse descreve essa batalha final como inevitável, e as Testemunhas de Jeová creem que ela marcará o fim do domínio humano e a restauração plena da soberania de Deus sobre a terra. Antes que esse evento dramático aconteça, haverá um período de angústia global, chamado de Grande Tribulação, que servirá como um sinal claro e definitivo da iminência do Armagedon. Essa tribulação começará, segundo suas crenças, com a destruição súbita e violenta de todas as religiões que não praticam a verdade bíblica, menos simbolizadas na Bíblia como Babilônia, a Grande. Essa entidade espiritual é retratada no Apocalipse como uma meretriz, luxuosa e corrupta, que seduz as nações e está embriagada com o sangue dos servos fiéis de Deus, para as testemunhas. Esse símbolo representa o conjunto das religiões falsas, que serão rejeitadas e destruídas pelos próprios governos, num ato promovido pelo ódio coletivo, instigado por Satanás. A destruição da Babilônia marcará o início de uma separação definitiva entre os que apoiam o reino de Deus e os que o rejeitam. Os que não demonstrarem fé ativa e lealdade a Jeová serão excluídos da nova ordem que está prestes a surgir. Nesse contexto, as Testemunhas de Jeová enxergam sua missão de pregação como um chamado de salvação. Anunciar as boas novas do reino é oferecer a cada indivíduo a chance de estar do lado certo quando a tribulação chegar ao auge. Após o julgamento e a execução divina no Armagedon, começará um novo capítulo da história humana, marcado pela restauração da Terra ao seu estado original, o paraíso perdido. Com o fim do sistema atual, Jesus Cristo iniciará seu reinado milenar sobre a humanidade sobrevivente. Ele será assistido pelos 144.000 ungidos, pessoas escolhidas por Deus entre os seguidores fiéis de todas as eras que governarão com ele, a partir dos céus. Satanás e seus demônios serão aprisionados por 1000 anos, sem qualquer possibilidade de interferência na vida humana. A Terra, enfim, será curada da corrupção e da maldade. Os que sobreviverem ao Armagedon viverão em paz, começarão a reconstruir a sociedade sob as diretrizes do reino e assistirão à ressuscitação dos mortos. Um dos elementos mais esperançosos da doutrina das testemunhas, para elas a ressurreição será literal e progressiva. Baseadas em textos como João 5:28 e 29, acreditam que bilhões de pessoas, tanto justas quanto injustas, voltarão à vida, com a chance de aprender sobre Deus e obedecer à sua vontade. Esses ressuscitados viverão na Terra, agora transformada num paraíso, onde nunca o envelhecimento e a violência serão eliminados gradualmente. Com o passar dos séculos, o pecado herdado de Adão será completamente removido, e a humanidade voltará ao estado de perfeição física, emocional e espiritual que Deus sempre desejou. A harmonia com os animais será restaurada, os desertos florescerão, a fome desaparecerá e cada pessoa viverá com dignidade e segurança. Durante esse reinado milenar, haverá uma verdadeira reeducação espiritual da humanidade.
Os princípios divinos serão ensinados com clareza, e todos terão tempo, recursos e orientação para viver de acordo com eles. As famílias serão reunidas, os laços quebrados pela morte serão restaurados, e a terra inteira se tornará um paraíso habitado por humanos justos. Não haverá mais necessidade de hospitais, prisões ou forças armadas. A economia será justa, o trabalho será gratificante, e a vida humana atingirá um nível de plenitude jamais visto na história. Será um tempo de verdadeira regeneração e realização espiritual, física e emocional. Contudo, mesmo após 1000 anos de paz, a Bíblia indica que haverá um último teste. Ao final desse período, Satanás será solto por um curto espaço de tempo e voltará a tentar a humanidade. Esse teste final revelará quem é realmente leal a Jeová por convicção e não apenas pelas circunstâncias. Aqueles que escolherem se rebelar serão destruídos de forma definitiva, sem possibilidade de retorno. É o que a Bíblia chama de a segunda morte, um fim absoluto, sem dor, mas sem ressurreição. Já os que se mantiverem fiéis serão declarados justos para toda a eternidade, selando sua permanência no paraíso restaurado. A partir desse ponto, segundo a esperança das testemunhas de Jeová, o propósito de Deus estará plenamente realizado. Jeová será tudo em todos. Como diz 1 Coríntios 15:28, a humanidade estará completamente reconciliada com seu Criador. O pecado, o sofrimento, a injustiça e a morte serão lembranças do passado, substituídas por uma nova realidade. Vida eterna, em uma terra pacífica, saudável, limpa e unificada. Não haverá mais guerras, divisões, religiões conflitantes ou governos corruptos. A única autoridade será o Criador. E o povo da terra o servirá com amor e plena consciência. Essa esperança influencia cada aspecto da vida das testemunhas de Jeová. Elas se abstêm de envolvimento político, não participam em guerras, nem se submetem a ideologias humanas. Acreditam que somente o reino de Deus pode resolver os problemas da humanidade. Sua neutralidade não é apatia, mas expressão de fé. Elas vivem de forma simples, rejeitando práticas e tradições que consideram contrárias à vontade de Deus. E dedicam tempo regularmente para estudar a Bíblia, participar de reuniões congregacionais e pregar sua fé a outros. Para elas, viver neste mundo é uma transição temporária, e tudo deve ser feito com a expectativa da nova ordem divina. Também não acreditam no inferno como um lugar de tormento eterno. Segundo sua leitura da Bíblia, a alma humana não é imortal, e a morte é um estado de inconsciência total. O castigo final para os iníquos será a destruição eterna, não um sofrimento perpétuo, mas o fim da existência. Essa crença está alinhada à imagem de um Deus justo e amoroso, que não infligiria tortura sem fim a nenhuma criatura. Assim, sua mensagem é vista como uma mensagem de esperança e libertação, não de terror. O Armagedon é uma solução, não um castigo. É a resposta final de Deus às orações por justiça que ecoam há milênios. O fim do tudo. Para as testemunhas de Jeová, não será o fim da vida, mas o fim do sofrimento. Não será o fim da humanidade, mas da maldade. Será o encerramento definitivo da era de escuridão moral e opressão espiritual, e o início de uma nova era marcada pela luz, pela paz e pela harmonia com o Criador. É o momento em que as promessas bíblicas se tornarão realidade palpável, onde a morte não será mais, onde Deus enxugará toda lágrima, e onde a terra se tornará novamente o lar perfeito que deveria ter sido desde o princípio.